Uma das escritas mais ambiciosas e um dos livros mais diferentes que eu li nos últimos tempos, eu vou conversar hoje com vocês. E este livro é exatamente esse, simplesmente esse, Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura. Foi publicado pelo selo Não Editora, que é um selo pertencente à editora Dublinense. Eu gosto bastante das publicações da Dublinense. E, gente, que livro é esse? Um livro escrito de com fluxo contínuo, né? Ele não tem nem vírgula, nem parágrafo, não tem ponto final. É um livro para você ler em uma sentada. É um livro que você praticamente fica sem fôlego e para você ler de uma vez. Eu li esse livro em uma sentada, no ônibus mesmo. Eu tinha saído e eu peguei um ônibus e comecei a ler. E eu cheguei em casa e parei e comecei a refletir. Eu demorei um pouco para conversar com vocês sobre esse livro, porque eu queria refletir muito sobre ele. Inclusive, no ônibus, quando eu estava lendo, teve uma parte aqui, que é uma situação que acontece, que um dos plots principais do livro seria esse. Eu aproveitei e tirei a foto porque tem tudo a ver, postei lá no Instagram. Mas enfim, o que aborda esse livro do Davi Boaventura? É um livro, podemos dizer, experimental. A Mônica tem um compromisso muito sério do trabalho, um jantar de compromisso seríssimo, e ela está se arrumando e ela descobre que o namorado, o marido, fez um gesto obsceno, e que esse gesto obsceno vai martirizar ela durante todo o livro. Esse gesto obsceno ele fez no ônibus e se escapou ali por pouco de não ser lixado pela população ali. E assim, gente, é bem absurdo, porque esse gesto obsceno é bem interessante, porque o Davi Boaventura, ele pegou uma situação que ocorreu recentemente, né? É uma coisa bem absurda mesmo. Eu não quero falar porque eu não quero dar spoiler, eu quero que vocês se surpreendam. Mas esse gesto, ele foi feito recentemente, podemos até dizer, nesses últimos tempos, e foi aqui no Brasil. E eu, assim, quando eu li a matéria, eu me choquei bastante, porque como pode um ser humano ser capaz, ser tão perverso a esse ponto, né? Mas eu deixo vocês na curiosidade para vocês procurarem esse livro e ler, porque é bem interessante. Ele pegou uma situação corriqueira, não corriqueira, né? Mas uma situação peculiar, né? Do que aconteceu no Brasil e transformou nesse livro praticamente sem fôlego ali, um fluxo contínuo interessantíssimo. Então, quando ela está se arrumando, ela recebe essa notícia, a Mônica recebe essa notícia e não sabe o que vai agir, não sabe a forma que vai decidir. Ela fica indecisa do que vai acontecer, do que vai decidir, e ela fica em dúvida em inúmeras coisas. E nessa indecisão, nesse martírio que a Mônica vai sofrer ao longo desse período, né, desde que ela sabe do acontecido e até alguns momentos depois disso, ela vai se martirizar. E nesse fluxo contínuo que o Davi construiu de forma muito primorosa, ele vai, meio que a gente vai entrar na mente da Mônica, né? na mente da personagem. E eu achei muito interessante isso, porque poucos autores que eu li, né? Eu não li muitos autores que fazem esse tipo de narrativa, mas poucos autores que eu li, como por exemplo Virginia Woolf, a própria Clarice Lispector, ela tem uma narrativa bem similar. O Davi tem uma narrativa similar a essas autoras, que ela constrói um arcabouço ali em que o leitor ele consegue entrar ali nos pensamentos dos personagens. O que mais me prendeu realmente no livro do Davi foi a escrita, a história nem tanto, porque a história é basicamente isso.
acontece aquele negócio bem horroroso, bem monstruoso mesmo, uma situação terrível, um gesto obsceno assim, absurdo, com o namorado, marido dessa personagem. E aí ela recebe essa notícia, e aí ao longo do livro todo a gente vai acompanhar esse martírio da Mônica, acompanhar essas indecisões dela, e aí o livro todo é nesse ritmo, mas é um ritmo extremamente frenético, você não consegue parar. É uma das melhores leituras do ano, com certeza vai estar ali no meu top 10, posso dizer assim, com certeza, porque é um livro diferente de tudo que eu li nos últimos anos, e a gente vai acompanhar esse martírio da personagem. O que é mais interessante também nesse livro, que quando eu terminei de ler, eu fiquei pensando em inúmeros momentos sobre isso, sobre nós mesmos e sobre nosso companheiro, nossa companheira, e o quanto a gente confia neles, o quanto a gente sabe sobre ele ou sobre ela, o que a Mônica pensou realmente sobre isso, porque veja bem, ela conhecia ele, tinha uma confiança extrema com ele. Imagina aí, você ter o amor da sua vida, você tá apaixonada ou apaixonado por ele, e aí você, de uma hora para outra, acontece isso, essa situação, ou mesmo outras situações, e que a gente fica sem entender, fica impactado, chocado, e sem entender de fato quem é aquela pessoa. Realmente eu conheço aquela pessoa, e aquela confiança toda que tínhamos com aquela nossa companhia, com aquele nosso amor, com aquela pessoa que a gente dividia nossas angústias, nossos segredos, nossos amores. Ela meio que quebrou, né? Ela se despedaçou, ela se esvaiu, ela evaporou. E é nesse pensamento que eu fiquei remoendo dias e dias e dias sobre o porquê disso tudo e o quanto a gente pode confiar nas pessoas. Na verdade, a gente nunca conhece, né? É o que eu fiquei pensando. A gente pode ter aquela pessoa sempre ao nosso lado, ter aquele nosso companheiro ou nossa companheira sempre ao nosso lado por muitos e muitos anos, mas será realmente que a gente conhece? Será que a gente realmente conhece aquela pessoa que sempre esteve ali ao nosso lado, nos apoiando? E então, são esses pensamentos que o Mônica Vai Jantar me trouxe, eu fiquei refletindo sobre isso por dias. É algo muito chocante, sabe? Porque a gente começa a pensar inclusive nos vídeos que eu fiz recentemente, o Crocodilo, do Javier Contreras, que eu publiquei recentemente essa resenha. Eu fiquei pensando o quanto o ser humano é complexo. E esse livro do Davi Boaventura, eu reforço isso, eu enfatizo isso, e a gente percebe novamente o quanto o ser humano é complexo. Ele é uma caixinha de surpresa ali, uma caixinha de Pandora. A gente nunca sabe o que tem dentro dele, a gente nunca sabe o que a mente daquela pessoa, mesmo que seja aquela pessoa que a gente conheça ali diariamente, a gente nunca sabe o que está acontecendo na mente daquela pessoa. E aí, partindo desse trauma aqui que a Mônica sofre, né, um trauma ali, é um tapa na cara, algo que ela não esperava, uma pessoa que ela conhecia, que ela tinha confiança extrema, se evaporou. Aquela confiança, ela foi uma confiança volúvel, uma confiança frágil, sabe, que tem uma linha tênue ali, né? Que ela pensou que era algo muito concreto, que se esvaiu. Mas como eu disse, o que mais me prendeu nesse livro, a forma que foi construída, eu acho que foi algo muito audacioso do Davi Boaventura, porque eu não sei se vocês já costumam ou já leram esse tipo de narrativa, uma narrativa que te prende por inúmeros aspectos, como por exemplo, esse momento ali do choque, né? E que a gente não consegue
parar, algo que a própria narrativa, o próprio texto do Davi Boaventura, ele simula muito isso, a forma como a personagem está reagindo. Eu posso dizer que é um livro muito sensorial, isso também senti bastante. É um livro bastante sensorial que nos remete a um desconforto, a uma adrenalina, mas aquela adrenalina meio repugnante, sabe? De quando você recebe uma notícia ruim e você fica remoendo, digerindo aquilo e sem saber o que vai acontecer. E é nesse ponto que o Davi toca ali, é meio que ele remoe nossas entranhas. É magnífico, gostei bastante. E Davi, olha, parabéns, porque é um livro que me prendeu do começo ao fim. E é isso, eu espero que vocês gostem muito desse livro. Você aí que leu, você que pretende ler, depois que você ler, comenta aqui comigo, porque é um livro sensorial, é um livro que mexe com o leitor do início ao fim, não pelo acontecido de fato, mas pelo que a personagem está sofrendo. E ela vai sofrendo e a gente vai também sofrendo, né? O livro nos leva ao desconforto que a Mônica está sentindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até uma próxima. Um cheiro. Tchau.